Essa é a história de como eu fui resgatada por um gato, quando eu nem sabia que precisava ser resgatada. O ano era 2023 e eu estava me recuperando, começando a sair do limbo que a depressão joga as pessoas. E eu recebia muitas orientações da minha psicóloga sobre atividades físicas, mas eu tinha muito medo de sair de casa por uma situação que eu vivi. Então eu me exercitava em casa por vídeos do YouTube. Até que, próximo do Natal, em 2023, eu decidi que eu iria descer para caminhar no play do meu prédio. E foi aí que eu conheci esse gatinho aí da foto, de nome Pudim. Eu nem sabia que esse era o nome dele. E também não planejei adotá-lo. Mas como você, que tem gato, sabe que eles são cheios de personalidade, eu fui adotada por ele. Ele me fez a humana preferida dele. Seguindo as orientações da minha psicóloga, eu descia para caminhar. Ela dizia que era bom eu estar ao ar livre, eu não tinha vontade, mas eu ia, porque eu dizia que era uma prescrição da minha psicóloga. Eu moro num condomínio com 5 prédios e em cada um dos prédios tem uma turminha de gatos. E o Pudim ficava aqui no meu prédio, no play, no hall. Ele rondava aqui. E ele era muito conhecido porque ele era o único gato que subia e descia o elevador com os moradores. Não importava quem fosse. Ele subia, ficava pelo andar. Quando ele via o elevador abrindo de novo, ele descia com quem estava descendo. E foi se aproximando cada vez mais de mim. Todas as vezes em que eu descia para caminhar, ele deitava lá no play e me esperava para poder subir comigo. No início eu tinha um pouco de receio, porque eu nunca tinha tido pet e não sabia como é que ele funcionava num ambiente que deixasse ele preso. Mas ainda assim, quando eu ficava em casa o dia inteiro, eu deixava ele ficar aqui, ele dormia e botava um potinho com água. Quando ele queria, ele descia. E quando eu precisava sair, eu levava ele comigo. Ficava com o coração partido, já estava apaixonada por ele, já estava sendo a humana dele sem saber, mas eu fazia isso porque eu também nem tinha estrutura. Se ele quisesse fazer as necessidades dele, eu não tinha areia, não tinha caixa, não tinha ração, não tinha nada. Ele vinha de forma voluntária e não era uma coisa que ele vinha e eu falava, vai ficar aqui por tantas horas. Ele vinha e no instante que ele quisesse descer, eu deixava ele descer. Até que uma vez choveu bastante e eu fiquei muito preocupada com ele lá embaixo, na chuva, e fui atrás, trouxe ele para dormir aqui. E aí nós começamos a fase de adaptação dele. Eu achava que era para ele e para mim, mais para ele do que para mim. Mas no fundo a adaptação era só para mim, porque ele já estava adaptado. E aí ele vinha, ficava durante o dia e quando dava perto de 6 horas, o instinto dele avisava ele e ele sentava ali na frente da porta, como quem diz, agora está na hora de eu ir embora. E eu levava ele até lá embaixo. E aí depois a gente inverteu, ele dormia aqui, ele passava a noite aqui, e aí logo cedo, quando eu descia para caminhar, ele descia comigo. E eu já era a humana dele, porque ele me quis como humana dele. Todas as vezes em que eu saía, quando eu voltava, ele estava aqui deitado no corredor, na minha porta, me esperando. E aí eu chegava, brincava com ele, abria a porta e ele entrava, dormia. Comecei a comprar no mercadinho aqui perto ração, que eles vendem a granel, e aí eu comprava tipo meio quilo de ração para dar a ele. Não tinha caixa de areia. E aí eu improvisei uma bandeja de colocar tinta
com areia para que ele pudesse fazer ali as necessidades dele. E quando eu vi, eu já tinha caixa de areia, eu já tinha areia, eu já tinha potinho de comida, ele já tinha a ração preferida dele, eu já tinha peitoral e já estava completamente apaixonada por ele. Então, eu virei mãe de pet. A minha rotina mudou. O Pudim me ensinou que 3 horas da manhã era hora de brincar, era hora de subir na barriga da mamãe e amassar pãozinho. Eu achava que eu estava domesticando ele, mas ele foi o meu terapeuta. Quando eu tinha crises, ele deitava pertinho de mim e o ronronar dele, num passe de mágica, me acalmava. Ele me ensinou que todas as vezes que eu saía, eu precisava caçar e trazer o sachêzinho de atum que ele gostava. Ele me ensinou que a minha casa ter caixas espalhadas por todos os lados era decoração e era bonito. Ele me ensinou que eu nunca mais ia no banheiro sozinha, porque eu ia e lá ia ele. Sentava no meu pé, deitava na porta do box para me esperar. Eu achava que muitas pessoas exageravam quando falavam sobre isso, sobre ser mãe de pet. E o Pudim me provou que era mentira o que eu pensava. Que sim, ele não era só um gato. Para muitas pessoas pode ser só um gato, mas para mim ele era o meu filho. O amor que veio para me ensinar a levantar, a sair de um momento duro, de um momento muito difícil. Ele me ensinou que eu precisava usar de desculpa a orientação da psicóloga para vê-lo, para estar com ele, para saber se ele estava bem. Ele me ensinou no período de adaptação, que era a minha adaptação e não a dele, que sim, ele ia sumir e eu ia ficar desesperada rodando o condomínio, como foram por várias vezes, subindo e descendo todos os prédios, andar por andar, gritando por ele atrás dele. E ele na pedreira. Num período da adaptação em que ele descia, jamais para o final da adaptação dele, em que ele descia para ficar por 2 horas lá embaixo, teve um domingo que ele não voltou. E eu não dormi. Eu fiquei desesperada. E entendo hoje o que uma mãe sente quando um filho sai de casa. O Pudim me ensinou que eu posso sentir dor, mas que vai passar. Ele veio para me mostrar a vida por outro ângulo. Ele veio para me ensinar que vale a pena viver. Ele veio para me dar todo o amor que ele me deu. Ele me tornou a humana dele. Eu era a humana preferida dele. E eu não tenho dúvidas disso. O gato que me reconhecia em qualquer lugar. O gato que chovia e deitava do meu lado, mesmo estando abrigado. Que me fazia mudar a voz para falar com ele, porque era assim que ele gostava. Me ignorava, como todos os gatos fazem. Mas no fundo, vinha, se entrelaçava nas minhas pernas, batia com a cabecinha na minha perna quando eu trocava a aguinha dele, quando eu colocava a ração para ele e quando eu botava ele no colo. Eu sentava para estudar para o vestibular e lá vinha ele, sem que eu menos esperasse, arranhando o sofá
e pulando no meu colo. E essa foi outra marca que ele deixou. O arranhão no meu sofá, que ele me ensinou que isso é uma decoração e que isso é bonito e que é a coisa mais linda que ele deixou. Ele me ensinou que eu poderia ficar desesperada e ainda assim não brigar com ele quando ele subia nos móveis e andava por trás da televisão, quando ele virava a minha lata de lixo. O pudim foi a minha terapia real. Ele foi o amor que eu precisava ter naquele instante. Ele foi tudo que eu sempre desejei quando eu estava no meu momento mais escuro da depressão. Ele virou o meu propósito. Ele me ensinou pacientemente a sair daquele buraco, daquele limbo. A cada vez que eu me levantava para olhar se ele estava bem, a cada vez que eu levantava para trocar água, para colocar ração, a cada vez que ele miava até eu acordar, ou que ele só deitava na minha barriga e ficava amassando pãozinho. Terça-feira, o pudim achou que era o dia dele descansar. Foram 13 dias dele lutando para viver. Foram 13 dias eu e ele sendo companhia. Noite sem dormir, vigiando, aguinha na seringa, soro caseiro na seringa, ração úmida, porque ele não queria comer. Mas ele foi. Isso me deixou devastada. Mas ele cumpriu a missão dele na minha vida. Eu quero entender dessa forma. Talvez para doer menos. Até 2 dias atrás, eu tinha um outro roteiro para minha vida. Eu tinha um outro roteiro até para gravar. Mas eu não consigo pensar em outra coisa. Cada cantinho que eu olho do meu apartamento, eu vejo ele. As coisinhas dele ainda continuam aqui do mesmo jeitinho. Eu não tenho coragem de mexer. Então eu queria gravar esse vídeo para pôr para fora um pouco dessa dor que eu tô sentindo e para que vocês vejam que também isso é um processo, que tudo é um processo na vida da gente. Ele veio para me mostrar a vida por outro ângulo. Ele chegou na minha vida no momento que estava escuro ainda. E ele me mostrou, ele me adaptou pacientemente. A cada vez que eu levantava para olhar, para trocar água, para trocar ração, para brincar um pouquinho com ele, para dar atenção a ele. E quem é mãe de pet vai entender o que eu estou dizendo e o que eu estou sentindo nesse exato momento. O pudim, ele não era só um gato. Ele era o meu filho. Você que tem o seu pet, seja gato, seja cachorro, seja passarinho, seja um hamster, não importa. Você vai entender exatamente o que eu estou dizendo e o que eu estou sentindo. Ele seguiu o fluxo da vida. Eu não vou ter o meu pudim fisicamente mais. Mas eu preciso fazer e exercer toda a força que ele me mostrou enquanto ele estava aqui. O melhor que eu consigo fazer hoje é levantar e estar aqui gravando esse vídeo. Eu passei o meu dia de ontem na minha caverninha, embaixo da coberta, mesmo estando calor.
Mas eu queria ficar escondida, queria ficar comigo, com os meus sentimentos, com as minhas lembranças, e tentando entender como que ele me tiraria desse precipício que eu me vejo novamente. A gente acha que não, mas um pet, ele é muitas vezes a salvação de quem passa pela questão da saúde mental, quem passa por depressão, quem passa por ansiedade, pânico ou qualquer outro transtorno. Eu sou a prova disso. Eu desci para caminhar como uma recomendação, por uma obrigação, para seguir o que a minha psicóloga me orientava, me pedia. Eu me forcei a fazer isso. E o pudim virou meu propósito de descer todos os dias. Eu descia todos os dias depois para vê-lo, para estar com ele, para ver como é que ele estava. Eu quero agradecer muito a você que ficou até o final desse vídeo. Conta aqui embaixo para mim uma história sua com seu pet, se você já passou por essa parte de dor, como que você superou. Se você tem alguém que está passando por isso, compartilha com essa pessoa. Eu vou ficar feliz de ouvir a história dela também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.